Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o conto Teleco, o Coelhinho e solucionar a atividade passada. Vamos lembrar um pouco? O conto Teleco, Coelhinho, do autor Murilo Rubião, ele foi publicado em 1965 em um livro de contos chamado Os Dragões e Outros Contos. E há esse tema bem frequente da metamorfose, né, que é essa mudança constante do personagem. E as transformações que acontecem repetidamente, né, com os personagens, elas vão acabar revelando uma tentativa inútil de adaptação, né, ao mundo onde não há mais valores como a inocência, a pureza. Então, há esse tom lúdico, né? Então, esse tom lúdico, ele serve para mascarar as profundas questões da existência humana. E se a gente fosse lá para o enredo mesmo, né? Ele vai narrar a história de um coelho que pode se transformar em diversos animais. E o narrador, ele tende a ser um colecionador de selos, né? Ele conheceu o Teleco na praia, né, e acaba levando o Teleco para a sua própria casa. Então, a partir daí, eles tornam-se, né, grandes amigos. E o Teleco se transforma em vários bichos, né, pelo simples desejo de agradar o próximo. Na história, ela conta, né, que certo dia o Teleco ele traz para casa uma mulher muito bonita, né, chamada Teresa. E o Teleco ele afirmava ser homem, né, que seu nome seria Antônio Barbosa. Então, ele transformava-se em canguru, colocava óculos, né, para impressionar a Teresa, para que ela acreditasse que ele era realmente um homem. E o narrador, né, companheiro e amigo do Teleco, ele aproxima-se, ele apaixona-se, no caso, por Teresa e a pede em casamento. E Teresa, né, ela acaba recusando, né, dizendo que o Teleco ele vale muito mais que ele. Então, passado aí alguns dias, o narrador ele conta que ao chegar em casa, ele encontra a Teresa e o Barbosa dançando indecentemente de rosto colado. Então, ele fica indignado com a cena e separa eles, né? No caso aí é uma cena bem tensa, né? Porque a cena em que ele tá agarrando, né, esse canguru, que no caso é o Teleco pela gola, e aponta ali violentamente, né, o espelho, perguntando-lhe se ele é ou não um animal. E a Teresa, no caso, ela vai socorrer, né, o Teleco, afirmando que ele é sim um homem. E o narrador ele fica indignado, né, e acaba expulsando os dois de casa. E a Teresa fica revoltada com a atitude, né, diz que fará de Barbosa, aí, que no caso é Teleco, né, um homem importantíssimo. E ele se torna mágico, né, fazendo muito sucesso na cidade. E a paixão do narrador por Teresa, né, esvaece, né, e ele volta a ter interesse pela coleção de selos, né, ele acaba deixando de lado, né, esse amor que ele tinha pela Teresa e acaba voltando aí a paixão pelos selos. Só que uma noite, quando o narrador está distraído, né, conforme ele vai colando os selos, vem pela janela, né, e adentra a casa dele um cachorro. E esse cachorro, adivinha quem era, né? Era Teleco. Então, perguntando, né, por Teresa, o Teleco ele acaba dando informações respostas, no caso, bem confusas, né? Quando o colecionador pergunta pela Teresa. E ele acaba se transformando, sem se controlar, em vários animais ao mesmo tempo, né? O que a gente nota aí é que ele está doente, né? Então, na cena descreve que o personagem está doente com a tosse nervosa, não consegue se alimentar, pois tem vezes, por conta dessas transformações, né, que ele vai se transformando em vários animais ao mesmo tempo, tem horas que a boca dele está grande demais, tem horas que está pequena demais, e para se alimentar fica um pouco mais complicado, né? Então, o narrador, que no caso aí é o colecionador de selos, ele fica vigiando o Teleco por vários dias, né? Já que o Teleco está nessa fase de doença, né? Ele está adoecendo muito, se transformando em muitos animais ao mesmo tempo. Só que aí o narrador ele acaba adormecendo, né? Por estar cansado, né, dessa vigília. E quando ele acorda, né, o narrador acorda, ele percebe que o Teleco ele havia se transformado em uma criança encardida e sem dentes, né? E a criança, no caso, ela fica morta, né? Ela está morta em seus braços.